A paz do Senhor, queridos professores. Eu sou tia Mira. Aqui estamos mais uma vez para gravar as aulas de mais um semestre, mais um trimestre. E hoje é a terceira aula da turma do maternal. Então, graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para poder trazer algumas sugestões para esta aula, que tem por título Jesus cura o filho de um oficial. Então, esta lição fala de cura que Jesus trouxe sobre o filho de um oficial. Queridos professores, é muito importante que vocês tragam para as crianças a importância de começar o dia e começar também a aula da escola dominical, a sua aulinha, orando. Muito importante a oração. E não devemos fazer nada sem antes orarmos. E eu trouxe já como sugestão que está no visual. Essa criancinha aqui orando está no visual da escola dominical desta lição, onde essa menininha eu recortei e ela abre os olhos. E para orar, ela fecha os olhinhos, porque nós devemos orar com os olhos o quê? Fechados. Por que é importante orar com os olhos fechados? Porque quando nós oramos com os olhos fechados, nós estamos simplesmente ligados com os céus. Então, você pode fazer um visual da própria lição, tirando este bonequinho, ou você pode também fazer este boneco de papelão, de emborrachado. Eu vou deixar para você, como anexo, o link de como fazer um bonequinho que fecha e abre o olho. E é importante que você sempre faça dois. O menino, representando o menino orando, e a menina, representando também a menina orando. Então, aqui atrás eu coloquei um suporte para que a menina, ela fique em pezinha. Então, vamos lá. Aqui é importante, como eu falei, orarmos. Então, vamos orar, fazer uma pequena oração antes de começarmos a nossa aula. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para compartilhar sugestões, Senhor, para que os professores possam passar para as crianças, Pai. Ó Pai amado, abençoa o trabalho infantil, da EBD e capacita cada um dos professores, porque toda a capacidade vem de Ti. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, aqui eu quero passar para vocês 5 passos que você deve fazer na aula da escola dominical para que a sua criança ela saia com um bom rendimento no ensino. Então, primeiro eu já fiz, que vocês viram que é a oração. Até antes de você preparar a sua aula em casa, professor, você precisa orar para que Deus lhe direcione o que fazer e como fazer. Porque aqui tem algumas sugestões, mas com certeza Deus também tem muito mais para dar para você. E depois, o louvor. Eu trouxe para você esta memorização, que eu vou dar uma sugestão para você, de você cantar o versículo. Você memoriza com ela, com a criança, várias vezes o versículo, e depois você canta. Então, eu fiz esse visual, e aqui atrás eu reforcei, para que eu possa segurar, ou a criança segurar esse visual, como eu disse, faça sempre 2. Um representando o menino e outro representando a menina. Que o versículo dessa lição de hoje, ela fala justamente esse versículo que eu vou cantar para você. Você lê na Bíblia, porque tudo que você passar para a criança, você tem que mostrar para ela, mesmo que ela não saiba ler, porque o maternal não sabe ler, mas ela precisa saber que tudo que você está ensinando para ela está na Bíblia. E esse versículo está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 50, que diz assim, eu vou falar e depois eu vou cantar, tá bom? Ele creu nas palavras de Jesus, no versículo bem pequenininho, fácil das crianças memorizarem. Ele creu nas palavras de Jesus. João 4, versículo 50. Então, você vai repetir várias vezes e depois vai cantar com eles. Ele creu nas palavras de Jesus.
Ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus. João 4,50. Agora vamos animar esse negócio, essa aulinha. Aqui, professor, estão várias sugestões para você fazer com as suas crianças ou para as suas crianças. Eles gostam muito, viu? É experiência que eles ficam super animados, acham que são os próprios tocadores. Quando você vai agora cantar com eles, com a bandinha, cada um com seus instrumentos, tudo aqui de lata. Ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus. João 4,50. Agora vamos para o instrumento. Ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus. João 4,50. Então, cada um você dá um instrumento diferente. Aqui, ó, de garrafa PET com um pauzinho. Aqui, professor, você pode estar se perguntando como é que ela conseguiu fazer essa sanfona. Não toca não, viu? Mas para eles toca sim, porque quando eles ficam empolgados e eles vão tocando aqui, isso aqui é de filtro de carro, com 2 caixinhas de leite, eu todinho, ó. Aí você faz, ó, aqui atrás, você vai ver, ó, como fica. Você coloca uns arames para prender bem e depois você cola, reveste a caixa todinha e ele fica lá pensando que está realmente tocando uma sanfona, professor. Então eles vão amar essas sugestões. Aqui também esse pandeiro, ó, feito de papelão e tampa de garrafa. O ideal é as tampinhas amassadinhas, porque eu fiz sem amassar. Então, assim, professor, você pode animar a sua aula para que as crianças aprendam cantando e participando. Mas nós vamos, como tudo fala sobre cura, vocês agora vão trazer a história dentro de uma mala, como se fosse uma mala de enfermeira. Por isso que eu estou vestida assim, ó. Roupa, como se fosse uma enfermeira, representando que está falando sobre cura. Porque se cada vez você conseguir direcionar a sua maneira de se vestir, ou tudo está sincronizado para a história que você vai contar, aí elas vão fixar melhor. Então, a primeira martelada foi a oração. Depois foi o louvor musicalizado da memorização. E agora você fez tudo dentro da história que você vai contar. Aí agora vem a história bíblica. Já orou, já louvou, já trouxe a memorização. Você pode introduzir outros louvores que têm a ver com a lição. E agora vai para história bíblica. Então, aqui eu trouxe essa sugestão desta maleta. E nesta maleta nós vamos trazer toda a história, professor. Está aqui dentro dessa maleta. Então, primeiramente, a história contada aqui, ó, numa papeleta, como se fosse de hospital, aquelas pranchetas. Quando a pessoa está doente, o médico não registra. Então, aqui está a primeira gravura do filho do oficial que ele estava doente. E aquele oficial ouviu falar de quem? De Jesus. Então, você vai descorrendo a lição, que não vai dar tempo de eu contar. Aqui, ó, num vidro de remédio, a segunda parte da lição, quando o oficial vai atrás de Jesus, para Jesus ir até a sua casa, e aí, quando ele chega, o filho dele já está curado. Mas será que o oficial foi atrás de remédio? Foi? Foi para o médico? Ele foi para o médico dos médicos. E ali, se ele fosse para o médico humano, ele poderia levar muito tempo. Às vezes é necessário ir para o médico humano. Mas, às vezes, como não tem a quem recorrer, recorra a Jesus. Mas aquele homem poderia também ter ido ao hospital e trazido remédio para a criança beber ou tomar uma injeção. Mas ele não, ele foi atrás de Jesus para trazer
a cura sobre a vida do seu filho. Porque tem vezes que o médico ele não sabe o que fazer, não tem diagnóstico para a doença. Aí é onde a criança, você vai ensinar ela a orar, a buscar a Jesus pela cura. Porque ele é o médico dos médicos e o médico por excelência. Mas aí tem a cura física. Mas também, professor, você precisa falar para o seu aluno que a pessoa pode ficar doente, ficar boa, mas depois ela pode partir, ela pode morrer, porque nós somos finitos aqui na Terra. Mas agora, e agora? O que é que vai acontecer? Porque Deus poderia não ter curado, mas ele quis curar o filho do oficial. Mas o importante é você passar para a criança que existe um lugar maravilhoso, que lá não tem morte, e é o lugar que Deus preparou para nós. Jesus veio para morrer, para perdoar os nossos pecados. Mas sabe por quê Jesus veio? Porque todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, de desobediência, e a gente precisa ser obediente a Deus. A gente não pode ser desobediente, não. Você precisa passar isso para a criança e ensinar para ela o que é desobediência, para ela entender, dentro da faixa etária dela, que desobediência é mentir, morder o coleguinha, bater no coleguinha, chamar palavrão, desobedecer papai e mamãe, vovó, vovô, isso é desobediência. E a desobediência entristece o coração de Deus e o coração da gente fica triste. Mas Deus enviou o seu Filho para perdoar toda a nossa desobediência. Então, quando a gente pede para Jesus entrar no nosso coração e pedir perdão a Ele por toda a desobediência, Ele limpa o nosso coração e tira toda a tristeza e deixa o nosso coração assim, ó, feliz, limpinho, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí, quando nós temos a purificação dos nossos pecados, através do sangue de Jesus, a gente precisa agora aqui fazer o quê? Orar, crescer com Deus, aprendendo a palavra dEle, louvando, adorando a Ele. É muito importante sempre você passar para a criança o plano da salvação, porque nós pecamos todos os dias. Às vezes não é por palavra, não é por atitude, mas por pensamentos. E a criança também precisa, como nós, pedir perdão todos os dias a Jesus. E uma experiência que eu já tive quando fui ministrar para as crianças no aniversário de círculo de oração. E eu contei toda a história bíblica para ela, que foi a história da criação. E ela ali, essa criança já tinha 11 anos, e ela ali se viu no momento, não da história, mas no momento do louvor, que ela precisava aceitar Jesus de novo. E as crianças questionaram ela, mas tu já aceitaste Jesus? Não, eu estou sentindo que meu coração está cheio de pecado, cheio de sujeira, e eu preciso aprender, e eu preciso aceitar Jesus de novo. Então aquela criança entendeu que ela tinha feito alguma coisa, que ela até disse, eu fiz muitas coisas erradas. Então, é a palavra de Deus que vai convencendo a criança que precisa se reconciliar com Jesus todos os dias. Muitas vezes o adulto não tem essa coragem, mas a criança é mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, professor, essas são algumas das sugestões e trouxe outra também, ó. Aqui é o dadinho da oração. Aqui tem orar pelos doentes, pelos desempregados, pela família, pelas pessoas não salvas, pelos departamentos da igreja e pelos amigos. Você pode incentivar ela a orar por várias causas, mas também, especificamente, ela pode jogar e ali o que sair é que ela vai orar naquele dia. Então, saiu aqui, ó, orar pelos desempregados. Aí ela vai orar pelos desempregados. Aí, girou o dadinho de novo. Vai orar por quem? Pela família. Aí ela vai orar pela família. Então, isso são motivos de oração. E você pode fazer até pequenos dadinhos desses, dá para eles
para eles orar em casa com a família. Eu vou deixar como PDF para vocês. Que Deus abençoe e que você tenha uma boa aula. Curta, comente e compartilhe essa aula. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.